Bom, pessoal, bem-vindo ao canal Pensa Cristão, um canal para você que gosta de pensar sobre a palavra de Deus, refletir sobre a palavra de Deus, sobre cultura, sobre acontecimentos, sobre tudo que cerca por um prisma cristão. Meu nome é Felipe Robson, estou ao lado do meu amigo, meu irmão em Cristo, Rodrigo Torres. Dá um alô aí para a galera. Olá, boa noite, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui com o podcast Pensa Cristão. Eu sou o Rodrigo Torres, junto com o nosso irmão Felipe Robson, mais uma vez aqui para você e que Deus te abençoe. Amém. Então, logo após a vinheta, nós vamos falar sobre política, sobre uma ótica cristã. Então, eu convido você que está nos assistindo, que nos acompanha, para pensar cristão. Bom, pessoal, nos ajude nesse canal. Deixando o seu like, deixando aí o seu comentário, deixando aí o seu elogio, a sua crítica também. Divulgue esse canal. Nós estamos aqui para ministrar, para divulgar a palavra de Deus, mas também divulgar as opiniões, divulgar como que tudo à nossa volta que nos influencia, tudo à nossa volta que traz alguma consequência, que traz algum impacto sobre a nossa vida, como que a gente encara, como que a gente enfrenta isso com a postura cristã. Acho que essa é a grande proposta do canal. Não só falar da palavra de Deus, mas como a palavra de Deus na prática, não só na teoria. Porque a grande verdade é que existe muita teoria, muita teologia, mas a gente observa às vezes que há pouca prática. Não é verdade? E das muitas pautas que nós havíamos pensado aqui, como trazer e tal, e há muitas pautas, não pense que não, muitas pautas, muitos temas aí, mas como estamos às vésperas das eleições, no próximo domingo, você vai estar lá no pleito ali, decidindo sobre o presidente, sobre o senador, sobre deputado federal, deputado estadual. Eu acho importante a gente abordar esse tema que é a igreja e a política. E aí, Rodrigo, vamos começar esse podcast. A igreja se envolve em política? É uma coisa bastante complicada, né, Felipe? A igreja não deve. Eu falo a igreja. Os seus membros é outra situação. O cristão pode se envolver em política, sim, mas a igreja, ela não é uma instituição política. Ela é uma instituição religiosa e espiritual. A igreja não pertence, não é ligada à STF, à STJ, não é ligada aos poderes, ela é ligada ao céu. Então, há uma divergência entre valores, porque a política ela é equilibrada em certa forma, a política ela é conversada, a política tem o seu jeitinho, mas a palavra de Deus não tem. Quer queira ou que não, a palavra de Deus é radical. Sim, sim, não, não, diz a Bíblia. Proceder disso é procedência maligna. Então, a água não se mistura com óleo. É. Nós também temos que entender, e aí para você também que está nos assistindo, é que nós somos cristãos, mas também somos cidadãos. Sim, com certeza. Direitos Temos, e deveres. temos a nossa responsabilidade como cidadãos, como vizinho, como pai, como mãe, como filho, como vizinho, como morador de um condomínio, como morador de uma comunidade que tem suas responsabilidades. E a gente tem que ter em nós um caráter diferenciado. Cristão. Um caráter cristão, exatamente. E esse caráter se reflete quando a gente se envolve em questões políticas. E me fala, Rodrigo, como é a nossa postura, eu, cidadão, Felipe, cidadão, como é a minha postura diante de situações políticas do cotidiano, quando eu estou numa reunião de condomínio, que eu também tenho que falar sobre as coisas que vão acontecer, quando eu vou votar para presidente, quando eu vou votar para senador, deputado e tal, como deve ser minha postura, como deve ser a minha cabeça para ter essas questões bem vivas, para eu ter um perfil cristão na hora de me apresentar como cidadão. Como cristão, a Bíblia ela vai nos relatar que nós temos que dar o exemplo, certo? A Bíblia nos diz que tem que ser em toda maneira de viver. Então, a gente tem que ser cristão
não só na igreja. Jesus vai dizer assim: vós sereis as minhas testemunhas. E também diz assim: e vós está rodeado por uma tão grande nuvem de testemunha. Então a gente tem que prestar atenção. Se eu professo a minha fé em Cristo, se eu defendo a palavra de Deus, que é meu livro de regra de fé, que eu acredito, que eu sigo, eu tenho que testemunhar dele. A partir do momento que eu pego outro viés, outro caminho, eu estou vivendo tudo, menos a palavra de Deus. Então, o caráter cristão, ele tem que sobrepor o caráter de um pai, o caráter de um filho, o caráter de um político, o caráter de um chefe. Porque a gente está representando o céu. E o céu é sério. Porque naquele dia, Deus, ele não vai julgar com amor. Ele vai julgar com justiça. A Bíblia diz, se não me falha a memória, Malaquias capítulo 3 e verso 16, que é um memorial perante a sua presença. A Bíblia diz que haverá livros sendo abertos. Que livros são esses? Livro das feituras dos homens, das obras dos homens. Tudo está anotado que a gente faz de bom ou de ruim. Agora terá o último livro, que é o livro da vida. É esse que o nosso nome tem que estar. Então, a gente não está isento do que fazemos aqui, mas como cristão, nós temos que dar exemplo aonde formos. Bom, eu acho, Rodrigo, é como você falou, nós temos algumas prioridades. Eu, antes de me apresentar como um cidadão, tenho que me apresentar como cristão. Eu entendi aí a sua colocação. Mas eu vejo também que, muitas das vezes, a gente se coloca só como cristão à parte desse mundo. Ou seja, eu não estou nesse mundo, mas não sou do mundo. E é correto afirmar isso. Mas isso não me isenta, por exemplo, de eu ter um testemunho, uma postura ativa na sociedade, ou seja, uma postura que traga alguma... Uma postura idônea. Idônea, mas que também traga alguma diferença para a sociedade, ou seja, eu posso sim me envolver em questões políticas, desde que seja em benefício, né? Ou seja, desde que eu me coloque dentro do meu caráter cristão, seja o que é certo, que é e o correto, que é isso aí. exatamente. Sem dúvida, Felipe, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Entendeu? Porque senão a gente acaba achando que não. A gente não precisa se envolver com Deus. Eu acho, na minha opinião... Fanatismo. Política de Satanás. Não, isso é fanatismo. Fanatismo. Exatamente, os extremos, né? Os extremos. Tem que ter equilíbrio. Tá falando política, direita, esquerda, extrema. Pode ser. A gente vai estar nesse tema. Bom, vamos para o nosso tema de abertura, né? O nosso texto de abertura, que a gente escolheu aí, para você que está em casa também. Aqui a gente traz todos os temas sobre a ótica cristã. Aliás, eu já queria deixar aqui claro para a nossa audiência não é uma audiência restrita. A gente não está aqui querendo só que pessoas que sejam cristãs assistam a nossa... Não, pelo contrário. Você que é de outra religião, que professa outra fé, ou que não tem fé alguma, acontece também, não crê em nada, pode acontecer, saiba que aqui você é muito bem-vindo, você será extremamente respeitado aqui. Nós estamos aqui para impor nossa ideia, nossa posição ideológica, nada disso. Nós estamos aqui para trazer a nossa opinião de vida. Acho que isso é lícito, né? Acho que isso é legítimo você trazer, olha, eu creio nisso de forma legítima, eu professo minha fé dessa forma legítima. Então, é dessa maneira que a gente está trazendo aqui. E eu tenho certeza, para você que não tem nenhuma religião, ou para você que professa outra ideologia, outra fé, enfim, nos acompanhar aqui para você verificar se o que a gente está falando, Rodrigo, tem algum lé com cré. Coerência. Tem coerência. Tem alguma, com certeza. Será que esses camaradas estão falando, bate alguma coisa? Olha... a gente pode ser anônimo, mas a palavra de Deus não é anônima. Não. Então, você vai supor, o que esse camarada falou faz um certo sentido aí. Então, nós usamos... A nossa âncora de pensamento é a Bíblia. Mas nós não estamos aqui restringindo você que não é cristão ou não então, estou ressachando. Não, de forma alguma. Pelo contrário, você é muito bem-vindo, se sinta abraçado nesse canal. Então, nós vamos trazer aqui nosso primeiro versículo, que é justamente para a gente poder trazer à luz aqui do que a gente está falando. Está no livro de Salmos 33,
no versículo 12. Salmos 33, 12. Deixa eu só botar aqui, que aí todo mundo passa a ver. Vamos ver aqui. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para sua herança. Salmos 33, 12. Rodrigo, o que você tem para falar sobre essa passagem? Bem-aventurada, aliás, a tua Bíblia é King James. King James é diferente. Traz um pouquinho diferente aí. Bem-aventurança quer dizer felizes, aquele que é feliz. Então, feliz, vamos botar assim, alegre, de bem com a vida. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Então, o texto vai dizer que esse salmo ele é de Davi, que feliz é a nação. Olha só, quem que não quer viver feliz? Verdade. Todo mundo quer. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz que Deus fala em Jeremias para o povo de Israel que estava em cativeiro. Ele diz assim: o meu pensamento de vós não são maus, mas sim... de paz. Opa! Se Deus é um Deus tão bom que Deus ele não é amor, ele é o próprio amor. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se uma nação toda busca o Senhor, ele só tem de prosperar, de ser abençoado. Quer um exemplo? Olha para Israel. É o povo escolhido dele. O rejeitaram. Nós aceitamos pela fé. Mas olha para Israel. Tecnologia. Verdade. Israel. País minúsculo, né? Pequeno. Cercado ali. Agricultura. Terra seca. Uma terra que quem vai para Israel é deserto. O povo caminhou 40 anos ali, né, no deserto. E Deus faz prosperar. Verdade. A promessa de Deus está ali. Ezequiel capítulo 47, Felipe, fala que no Mar Morto teria vida. Já está acontecendo. Sim. Aonde passar esse rio, haverá vida. Então, feliz é a nação cujo Deus... E lembrando que esse mês é o mês do Ano Novo Judaico, né? É verdade. Eles comemoram de 25 a 27, acaba hoje. Exatamente. E por coincidência... Segunda-feira foi o Roquepur. Em Yom Kippur, e por coincidência na frente da minha casa tem uma sinagoga, e às vezes eu fico ali olhando para a sinagoga, eu fico imaginando... eu fico olhando para Deus, assim, Claro. Pensando em Deus, olhando para aquele povo, dizendo, pô, esse povo andou com Deus, viu a nuvem, viu a coluna de fogo, viu o mar se abrir. Eu fico feliz com esse povo sendo meu vizinho, né? Então, assim, feliz a nação cujo Deus é um povo feliz. Só que é o seguinte, Felipe, as pessoas preferem ser dominadas por homens, que foi o que aconteceu lá no começo de Israel, chamaram Saul, do que ser escolhida por Deus. Então, eu posso dizer, não na sua totalidade, mas o Brasil pertence a Deus. O Brasil é do Senhor. Amém. Eu ontem, hoje, né? Acho que foi ontem. Eu estava no carro com a Simone, minha esposa. Aí eu levei ela para o trabalho, eu feliz eu que fui para você. Eles estão no ano 5.782. 28, não? Não, 82. Eu fiz a pesquisa, a última foi 5.000, que eles estão contando desde Adão e Eva. Isso. Né? Então, 5.782. É claro que o cristão, o nosso calendário é um calendário judaico cristão. 5.783. Não, virou, né? Virou. 83. Virou 82 para 83. E a celebração é do pôr do sol do dia 25 ao pôr do sol do dia 27. 27. No caso, então, acaba de ser. Não, hoje eles estão jejuando. Jejuando para amanhã. Para amanhã. Então, O dia deles começa de 6 da noite às 6 então, do dia. Feliz Yom Kippur para você. Amém. Só projeto não está valendo. Não, olha, abençoarei quem vos abençoar. Nós abençoamos o povo judeu. Aliás, foi de lá, para você que é cristão, que acredita em Deus, que acredita em Cristo, sabe que Cristo é judeu, veio, a nação judaica é o berço da humanidade. Então, a gente não vai entrar nesse ponto, porque não é o tema desse podcast. E até é uma nação que cultua, que segura suas raízes ainda, sua palavra, foi dizimada. sua língua e sua cultura até hoje permanece. Então, isso é o que mostra? O cuidado de Deus para preservar desde o princípio a sua nação. Então, a gente vê Deus não só através dos milagres, através da história, através da arqueologia, através da cultura de um povo que permanece até hoje. E é interessante dizer, Rodrigo,
porque já que a gente vai falar aqui sobre a política, a forma é o próximo tópico, né, para a gente seguir no podcast, porque a gente fala assim, olha, cristão, a igreja se envolve em política, ou seja, o cristão se envolve em política, como cidadão sim, como cidadão ele deve ser responsável ao votar, ele deve saber em quem ele está votando, é uma responsabilidade muito grande, né? Quem você coloca lá para definir as leis, no legislativo, no executivo, que for, a gente só não decide sobre o judiciário, mas sobre o legislativo e executivo, que de certa forma que vai levar o judiciário lá para as cadeiras também. Então, como cidadão e com caráter cristão, com responsabilidade cristã, ou seja, com a mentalidade cristã, que eu vou exercer a minha responsabilidade de cidadão. É importante colocar isso, Rodrigo. É importante colocar isso para quem está ouvindo a gente. Existe uma escala de valores. Eu primeiro coloco a minha postura cristã. Depois eu coloco a minha postura de cidadão. Porque a minha postura de cidadão vai depender da minha postura cristã. Quer ver uma coisa? Um mau cristão vai ser um mau vizinho. Sem dúvida. Um mau cristão vai ser um mau empregado. Um mau cristão vai ser um mau eleitor. Um mau cristão... Por quê? Porque ele não tem um pensamento... mau caráter. E o cristianismo, ele molda o caráter da gente. Exatamente. Exatamente. O cristianismo, o caráter de Ele Cristo... transforma o homem. Ele transforma o homem. O caráter de Cristo é interessante. E o caráter de Cristo é muito diferente de hoje, do que pensam hoje. Então vamos lá, vamos seguir nessa Felipe, toada. O que é política? O que é política? A sua origem da palavra. Política é a arte ou a ciência de organização, direção e administração de nações ou Estado. Então quer dizer que na origem da palavra, na origem da sua palavra, na raiz, Deus é político. Não político estadual que vemos hoje, mas ele é um político de administração e de organização, porque Deus ele é organizado, ele trabalhou em 6 dias. Ele fez o céu, fez a terra, descansou. Então veja que Deus é um Deus, ele é um Deus organizado. Ele é organizado, né? E tem direção administrativa. Ele administrou tudo, pegou o homem, vem cá, fez o homem, olha, vai dominar sobre o peixe do mar, sobre os animais da terra, sobre a erva do campo. Então ele é administração. Então a política nada mais é do que uma administração. O que é que os governos fazem? Administrar o país. O dinheiro, o que faz? A gente paga o imposto. Lembrando isso para você que está em casa. Política é isso. É a administração. Então, o político que a gente coloca lá, preste bem atenção. A gente tem que colocar uma pessoa que vai administrar nosso dinheiro. É ele que vai distribuir para a segurança, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, tudo aquilo que precisamos. Então, a gente tem que ver em quem colocamos lá. Observe os mandatos dos passados, presidentes passados. Olha o que eles fizeram com o nosso dinheiro. Olha o que eles fizeram com o nosso país. Aí vem um diferente, então tem uns erros, tem uns defeitos, mas na minha opinião está fazendo um bom trabalho. E por outro lado, ele não é cristão. Para mim, ele é católico. Mas aquela questão, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Só que aqui o texto não diz que a pessoa tem que ser cristão, é o homem. Se o homem é cristão ou não, mas se ele teme a Deus, ele é sábio. É verdade. Político, a etimologia da palavra polis vem de cidade. Até porque é administração das cidades. Resumindo, administração das cidades. A palavra político vem disso. A própria palavra vereador, para você ter ideia, lá na virada do século, no início, né, do período imperial, no período imperial, o império governava a colônia através províncias, né? Por província, através dos correios. Não tinha telefone, não tinha nada, então ia carruagens levando lá diligência e tal. E aí, onde a carruagem passava, tinha que estar o caminho limpo, porque se não tivesse uma boa comunicação, ele não conseguia governar. E aí tinha que limpar os caminhos por onde essas carruagens passavam, as veredas. E daí tinha um cargo público chamado vereador, que limpava as veredas. O vereador é para limpar as veredas. O vereador... Está sujando hoje. Os vereadores nada mais era que mantinha... O limpador de vereda. E não ganhava nada, tá? O limpador de caminho. Não ganhava nada. Era um cargo público, mas não ganhava nada. O cara assim, deixa ali. Porque era de interesse dele que chegasse as informações do páreo, enfim. E hoje... Bacana. Olha, o serviço... Sabedoria, pessoal. Sabedoria, viu? Olha, o serviço público hoje... Olha, Rodrigo,
Você falou uma vez aí do nosso saudoso Enéas, né? Enéas. Qual era a frase que ele falava? Que a política era o caminho de quem tinha fracassado. Como é que era? Quando o camarada, a pessoa, ela fracassa na sua vida secular, na sua vida profissional, ela se envereda para a política, porque acha mais fácil. Depois de ser tudo fracassado na sua vida normal, e se a gente observar, hoje a gente tem muito aproveitadores na política. Hoje, muitos não têm uma preparação. Uma vez teve um debate dele com o ex-presidente Lula. Ele falou assim: eu acho que para comandar o mais alto escalão cargo do Brasil tem que ser no mínimo uma pessoa alfabetizada. E na época ele não era. Sabe escrever o nome, mas eu acho que para um cargo desse tem que ser uma pessoa que no mínimo tenha um ensino superior. Na minha concepção, não é só um bom rosto, uma boa comunicação, uma boa dicção, uma boa socialização. Tem que entender e saber falar. A questão, Rodrigo, aqui entra a questão da democracia. Você fala, tem que ser a pessoa preparada e tal. Olha, tá vendo? Tá elitizando ali, só quer que seja lá. A democracia no Brasil, Felipe, hoje tá uma vergonha, eu vou te falar. Os poderes se... Olha, deixa eu ficar até agoniado o negócio desse. Vamos continuar aqui que... Só para concluir lá o raciocínio, então a palavra política quer dizer, na verdade, administração das cidades. E o que você bem falou agora, e aí corroborando, né, pegando um gancho aí sobre essa frase do saudoso Enéas, é que a pessoa quando senta, não vou longe não, o político é um concurso público, porque a votação na verdade é um concurso, tanto que a pessoa quando recebe lá o cargo, ela é diplomada para aquele cargo, concurso. Aí vamos pegar um concurso público qualquer, vamos pegar lá um bombeiro, tá, o que seja, um policial militar, vamos lá, sei lá, um escrivão, alguém que trabalhe dentro do DR, Departamento de Estrada de Rodagem. Eu estou dando vários exemplos de serviço público, Detran, por exemplo. Quando o camarada está sentado na cadeira ali, concurso público, servidor público, ele está para ser. O que está passando na mente dele? Não, eu quero servir, porque o nome é servidor público, eu quero servir. Eu percebo que a minha comunidade, onde eu estou, o Estado, precisa do meu talento, eu quero doar o meu talento, servir o meu público, ou ele quer estabilidade, quer dar carteira, você sabe quem você está falando? Ele se ensina no público. Então, aí acho que esse raciocínio aqui na base, porque a gente vai falar de políticos, mas aqui na base o raciocínio já é esse. Sem dúvida. Estabilidade financeira, profissional. E aí? Você acha que os políticos hoje que nós temos, políticos cristãos que nós temos, pensam de outra maneira ou pensam igual a todo mundo? Não, na minha concepção também não posso colocar toda laranja no saco podre. Tudo é podre, não. Vai ter alguém de bem ali, vai ter alguém honesto. Acredito que tenha, sim, realmente. Não vou ter bem... porque a política é podre, é porque ninguém conhece ainda realmente a fundo. Mas a questão, Felipe, é que não combina. O cristão, que eu digo, voltado para a igreja, para a obra eclesiástica, é uma coisa. Como a gente já vê conversando nos bastidores, quando a pessoa é preparada para isso, é outra situação. Fez faculdade de administração. Mas, Rodrigo, você não acha que isso foge um pouco à democracia? Eu concordo com você. Eu tô só te dando aqui um temperinho. Protagonista. Eu tô te dando um temperinho aqui só. Pra pensar. Foge um pouco da democracia, você não tem que ser pessoa com X perfil, porque democracia é para todos. Olha, qualquer pessoa pode se candidatar. Aí você fala assim, qualquer pessoa pode se candidatar, um analfabeto poderia, então. Sim. Fica para mim melhor esse raciocínio aí. Felipe, uma pessoa assim, Rodrigo, você vai trabalhar, você vai dirigir helicóptero. Eu não sei pilotar helicóptero. Eu não entro nesse helicóptero. Então, já viu que não... Eu não vou entrar nem... Então, por que para um candidato que vai conduzir a nação não colocar uma pessoa preparada? Não, todo mundo tem que se candidatar, tudo bem. Mas eu acho que você vai cuidar de uma nação. Você vai cuidar, feito você administrar uma empresa. O que você fizer errado, a empresa pode sofrer. Mesmo assim, a decisão de um país pode levar ela à guerra. Olha a questão da Rússia e a Ucrânia. Os interesses ali
porque não queria a Rússia, não queria deixar a Ucrânia entrar na OTAN e tal. Veja aí, 2 líderes levaram a milhares de pessoas morrerem. Então, assim, a pessoa tem que ser equilibrada, preparada, porque às vezes pode imperar o desejo pessoal. Não, eu quero isso aqui porque eu quero. Porque antigamente, nas monarquias, o que imperava às vezes a autoridade do rei, às vezes não é por causa da política, da socialização com os outros reinos, né? A administração, às vezes era por orgulho. Vamos lá? Vamos lá, Egito e o povo de Israel. Ele não libertou o povo por causa de quê? Porque Deus endureceu o coração dele, mas por causa da arrogância de Faraó, ele não libertou o povo. Ele estava sofrendo, veja só. Aí entra uma coisa. Ele era um político, porque ele era um governador do Egito, certo? Mas só que ele não pensou no povo. O seu orgulho fez o quê? Muita gente morrer e o seu filho morrer. Porque o egoísmo, o eu, o egocentrismo não deixou pensar no povo, ele pensou em si. E quando pensa em si, o povo padece. Diego, a Bíblia fala sobre política? Fala. A gente pode pegar no tópico que a gente estava, né? A igreja assim, pode começar do início, porque a gente já está pulando para o segundo aí. Se a Bíblia fala de política, é o segundo tópico que eu coloquei. Mas eu queria colocar se a igreja se envolve em política, né? Pode ser, Felipe? Pode, claro. Porque eu gosto de... A gente tem uma meta que o povo entenda nosso raciocínio também. Sim, não, claro. E ficar bem, né, escrito. Você pode colocar aí para mim, por favor, Mateus, capítulo 22 e versículo 17, que é: a igreja se envolve em política. A gente tem que entender. O podcast é Pensa Cristão. Ok. Bom, então, se você quiser, coloca na tela. Pode colocar. Né? Enquanto isso aqui eu vou... Mateus 22, 17. Deixa eu só puxar aqui um instante. 22, 17, 18, 19, gente, 20 e 21. Ele pode estar lendo, e aí eu estou colocando para vocês aqui a Almeida. E aí, como ele está lendo numa King James, pode ter uma diferença de um vocábulo ou outro, mas só por questões mesmo linguísticas, mas o teor é o mesmo. Tá bom? Então, você que está com a Bíblia aí, tem no celular, baixa o aplicativo do celular da Bíblia no celular. É um ótimo aplicativo que você tem no seu celular. Então vamos lá, Mateus 22, 17 ao 21. O cristão pode desenvolver política? Sim. Mas a igreja a gente já fica observando de uma forma diferente. Mateus 22, 17 diz assim: sendo assim, dize-nos, que te parece? É correto pagar imposto a César ou não? Isso aqui eles queriam pegar Jesus. Jesus veio pregar o reino dos céus. E ele pensou que Jesus seria contra as autoridades. E o que Romanos vai dizer, que tem Romanos capítulo 13, que temos que sujeitar as autoridades que são constituídas por Deus. E que não se sujeita, irmão, está sujeitado à maldição e a problema. 17, 18 diz assim: contudo Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: por que tentais, hipócritas? Porque tem muita gente que é hipócrita. Acha, quem tem que se misturar. Gente, vamos entender. Cristão é individual. Igreja é coletivo. Jesus fala, muitas das vezes, a igreja num todo. Na igreja, quando ele quer falar individual, ele vai no particular. Como ele chamou Pedro, chamou Mateus, chamou João, chamou Lucas e assim vai. Chamou André, perdão. 19 diz assim: deixa-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E ele lhe mostraram um denário. Então lhe indagou: de quem é esta figura, ou esfinge, nessa tradução, e esta inscrição? Respondeu-lhe: de César. Então lhe afirmou: portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus está dizendo aqui? E outro vai dizer assim: quem tributa, tributa, quem honra, honra. Então quer dizer, ele está dizendo assim: você tem que exercer o seu trabalho de cidadão. É bíblico pagar imposto. Agora também é errado cobrar impostos absurdos que o governo está fazendo. Então ele está dizendo: olha, pague seu imposto. Seja um cidadão. Seus direitos e deveres. Mas dá a César, quer dizer, dá ao homem que é do homem. Respeita a autoridade. Exerce seu poder de cidadão. Quer se candidatar, se candidate. Quer votar, vote em quem você quiser. Jesus aqui, ele não manda você votar na direita e na esquerda. Vote em quem você quiser. Porém, dá a Deus o que é de Deus. A igreja, eu faço uma pergunta para você, Felipe. A igreja é instituição terrena ou é instituição celestial?
É uma instituição celestial. A partir do momento que É celestial, o que Jesus falou? Acho que é Paulo. Paulo fala assim: um bom soldado não se embaraça com coisas desta vida. Opa! Coisas deste mundo, desse sistema. Um bom soldado. Porque se você se meter nas coisas do mundo, você às vezes não vai ter um tempo devido para a igreja. Então quer dizer, temos que dividir. Dai a César o que é de César, dai à igreja o que é da igreja. Então nós não podemos misturar essas coisas. Cristão pode se envolver, mas a igreja, ela trata assuntos do céu e não daqui. E o que eu vejo hoje é a igreja se mesclando à política. E você sabe, Felipe, a política no Brasil, nesses últimos 15 anos, ou não, 2020 anos, o que já de escândalo aconteceu, dinheiro em cueca, milhões em... Irmão, parecia roupa, milhões em mala num prédio. Tá puxando, velho. Você entendeu? Aí como é que a igreja vai entrar num lugar tenebroso? Temos que entrar, mas para fazer o quê? A diferença. A igreja foi instituída não para ser influenciada, mas para influenciar. Só que está acontecendo ao contrário. Todo mundo, quase todo mundo nessa terra tem um preço. E muitas vezes acertam esse preço e a pessoa é comprada. É verdade. Rodrigo, mas nós percebemos nesse texto que Jesus ele faz uma divisão muito clara sobre o que é igreja e sobre o que são assuntos, sistema governamental, que são assuntos assim. terrenos. Uhum. E que nós precisamos ter organização. Política, Não, que é a política, a organização, a administração. Exato, mas eu falo enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto individual. Eu preciso, porque ele está falando ali diretamente a um discípulo. Vê a esfinge e tal, de que então dá César o que é de César, a Deus o que é de César. Então ele está traduzindo, resumindo, ele está falando, organize, saiba lidar com os assuntos, não misture os assuntos. Basicamente foi isso que Cristo falou, não misture as estações. Rodrigo, hoje a gente está observando pessoas com essa inteligência, com essa distinção de pensamento, ou estamos misturando muitos assuntos? Quando você fala, você está falando da Igreja do Brasil, certo? A Igreja do Brasil é um todo, né? O corpo de Cristo. Na verdade, eu estou falando do cristão médio comum, não estou falando da pessoa que está lá na nave da igreja. Ela está com esses assuntos bem distintos na sua cabeça, ou por falta de interesse de organizar isso na sua vida, ou por indução, estão sendo induzidas a misturarem os assuntos, a entender que política e igreja andam juntos. Como está hoje, na tua opinião, esse cenário? Como está a cabeça hoje do cristão? Do homem, da mulher lá, do irmão, da irmã, que está na igreja lá? Como é que está a cabecinha dele hoje com essa questão política? Ele está... Não, é a igreja, a polícia, eu tenho que seguir o que o pastor fala. Como é que está? Eles estão distinguindo o que é de César, César, o que é de Deus, ou está misturado? Muitos não. Porque estão trazendo a campanha, que depois vamos ver aqui, para dentro da igreja. Então, irmão, fica lá fora. Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele não falou um partido político. Eu acho que é importante assim, a igreja... Vale lembrar que a rocha, que Jesus fez um trocadilho ali, um jogo de palavras, a rocha Jesus está falando dele mesmo, não nem sobre Pedro. Para a gente tirar estigmatizado e tal. Petros, no grego quer dizer fragmentos de pedra ou pedra pequena. Jesus é a rocha. A rocha, terra. Então, para fazer um alicerce, tem que ter uma rocha ou várias pedras. Jesus é uma só, que é a pedra de esquina, a pedra angular e a pedra de Meribá, que Moisés bateu, mas esse é outro assunto. O que é que acontece? A igreja é uma instituição levantada por Deus na terra. A igreja deve, eu acho, no meu ponto de vista, a igreja tem que fazer certos estudos políticos para clarear o povo, porque a igreja também ela serve de utilidade pública. Não só instruir o povo a viver como um cristão nessa terra, mas como um bom cidadão para dar exemplo. Só que é o que eu vejo hoje? A igreja com partido. Irmãos, nem há... Deixa eu botar um tempero aí nessa tua... Tô achando você muito bonzinho, meu Deus. Tô achando você muito isentão. Deixa eu jogar um tempero aí. Jogar uma pimenta calabresa aí. Mas você quer perguntar pro cidadão Rodrigo ou pro cristão? Eu quero perguntar pro
cristão que também é um cidadão. Nós não deveríamos realmente ter um partido? Força política como igreja? Rapaz, agora você... vamos lá, vamos dividir as coisas. A igreja, a instituição, não. Por quê? A igreja representa Jesus Cristo, o único qualificado para salvar a humanidade. Agora, eu, Rodrigo, eu tenho um partido. Eu sou uma pessoa, eu sou aquele modelo de família judaico-cristão. Eu sou conservador, irmão. Não extremo. Não extremo. Tem um amigo meu, ele vai ver, e já quero falar aqui que pessoas da Irlanda e da Suíça vão ver esse podcast. Tenho muitos amigos lá que vão ver. Em Goiás também vão ver. Em breve, e vários. Trazendo aí muitos. Ó, tu tá enquadrado aqui, tá? Coisas boas virão, viu? Coisas boas virão. O meu amigo Miquéas Santos, lá de Siriané, ele é um grande articulador político, um homem muito sábio, e a gente tem conversado muito. E ele fala para mim, Rodrigo, tudo que é extremo não presta. Eu sou de direita, ele é de centro-esquerda. Ele tem coisas que ele fala que eu concordo, tem coisas que ele fala que eu discordo, e bato o pé e discordo. Mas tem coisas que eu falo que ele concorda, tem coisas que eu falo que ele discorda. Ele falou, a gente não pode ser extremo, Rodrigo. A gente não pode de jeito nenhum. Até porque o pensamento ele é muito cheio de nuances. Sim, o próprio Deus disse que não pode ser extremo, Felipe. Nem pensar exatamente igual seria não, impossível. A gente não é máquina. Tenta andar. Não anda dois quando não quer. Não, presta atenção. Faz uma experiência você aí de casa. Para você andar, você tem que pensar para andar, né? Que é um processo mental. Todo o sistema motor do corpo é um processo mental. Você pensa antes de fazer. Milionésimos de segundo, mas sim, para você dar um passo antes, você pensou naquele passo. Então, por exemplo, caminhar é um processo mental de pensamento. Você pensa para andar. Você não percebe, mas pensa. Exato. Tenta andar exatamente. Alguns profissionais aí, mímicos e tal, conseguem com muito treinamento. Mas fazer extremamente sincronizado é impossível. Tem treinamento para isso, né? Mas é impossível. Porque fazer exatamente igual só se você for copiar e você deixa de ser você. E Deus não fez cópia, Deus fez. Gente independente. Nós somos únicos. Se observar, tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Nenhuma digital é igual. A gente pode ter os traços de outras pessoas. Nem os gêmeos são iguais da mesma placenta. Então, o próprio Deus diz assim, não seres santos demasiadamente. Então, a pessoa que é santo ao extremo não presta. Até porque Jesus falou, ou para a igreja, ou você é frio ou você é quente, ou um ou outro. Não pode ser morno. Então, quando você é extremo, alguma coisa dá errado. Então, a igreja, ela tem que tomar partido, sim. O partido da igreja é o céu. O cristão pode ter partido, direita, esquerda, porque hoje está polarizado, mas hoje a ideia é a briga da direita contra a esquerda. Esse negócio de centro nem existe mais. Botaram assim centro, mas é só para dividir os pensamentos. Dizer que tem. Porque aquele centro ali, eles dizem, eu não penso nem assim, eu penso assim, né? Mas a gente não pode ser radical. Agora, a Bíblia, ela não é radical, ela é direta. Jesus falou, é sim, sim, não, não. Passar disso é procedência maligna. Então a gente vê na política que não tem isso de sim, sim ou não. Porque enquanto a pessoa está ali batendo o pé, não, 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 quando chega alguém, vem cá, vamos conversar, que solta uma verbinha, eu vou falar no rasgado mesmo, solta poiva, né? O faz me rir é o dinheiro, né? Você sabe o que é. Quando o cara, não, eu vou segurar, eu vou. Mas quando o negócio aperta, irmão, teu filho está doente, está faltando coisa em casa, e aí? Se você é um cristão, você vai segurar. Se você confia em Deus, que a sua fé está depositada em Jesus, vai dar a solução, mas eu não vou me corromper. Mas quando o cara é meio carne, meio peixe, tá um pé no mato, pé no caminho. Complicado. Então, não há como unir igreja, evangelho e política. Cristão sim, mas igreja não. Eu vou somar esse raciocínio aqui. O cristão, ele tem que ter o pensamento firme que ele é um representante do céu, ele é um cidadão do céu. Isso não sou eu que estou dizendo na Bíblia. Esse é o primeiro... Pensar como Cristo. Exato. Então ele é um embaixador de uma terra que não está aqui, é o céu.
enquanto estiver na Terra, se você abrir lá o teu RG, se for olhar o teu RG, vai dizer a tua nacionalidade. Nossa identidade. Então você tem uma nacionalidade, Uma pátria. uma pátria aqui. Muito bem, uma pátria. Uma vez que você tem uma pátria aqui, então vamos lá. Qual é a minha, na minha opinião e biblicamente, a minha primeira pátria, o céu. Então eu tenho que Salmo 119, 19. a minha Porque eu sou um peregrino Sim, da terra. Então quer dizer que a minha primeira Lá pátria. em cima. Porque nós fomos criados no Se- coração. Se eu sou peregrino, quer dizer que a terra que eu estou não. Eu estou de passagem. Estou de passagem. Então quer dizer que a minha primeira pátria. Vamos botar em ordem. É para pensar, gente. E é Bíblia, tá? Ó, e a Bíblia? E eu volto a falar, não estamos impondo a nossa posição, estamos apenas refletindo o que a palavra de Deus nos traz. Então, a minha primeira pátria, Cristo. Então, eu tenho um pensamento cristão. O que reflete em mim, enquanto sou peregrino, vamos lá, Rodrigo, para você em casa entender. Você nasceu no Brasil, mas foi morar, sei lá, nos Estados Unidos. Certo? Então, você é brasileiro, mas enquanto estiver nos Estados Unidos, você tem que obedecer às leis Americanas. americanas. Você está lá. Perceba, eu sou, a minha primeira pátria é o céu, que eu tenho que mostrar que eu sou do céu. A sua origem. A minha origem. Porque é um japonês que mora no Brasil, você sabe que o cara é japonês porque ele tem uma aparência diferente, ele fala de um modo diferente, a alimentação dele é diferente, o modo que Cultura. A cultura. Você percebe culturalmente que aquela pessoa, embora esteja no Brasil, não é do Brasil. Então, culturalmente, as pessoas desse mundo vão perceber que a gente não é desse mundo, culturalmente. Porém, enquanto estivermos de passagem aqui, vamos obedecer às regras do que está aqui. Como o mesmo fato Deus de. instituiu Romanos 13 ali para obedecer as autoridades. Exato. Ponto. Então, basicamente, essa é a distinção. Então, eu não posso, Rodrigo, se você tiver alguma objeção, você fala, mas eu acho que eu não posso misturar as estações de profanar a cultura da minha primeira pátria, que é o céu, Que é santa. que é santa, só porque eu estou de passagem aqui nessa terra. Não, tá certo. Tá certo. Não posso. Mas enquanto eu estiver nessa terra, eu vou fazer o possível para que a minha presença aqui colabore ou contribua da melhor forma possível. E aí vai de eu ser um bom cidadão, de eu ser um bom eleitor, e por aí vai. Outra coisa, a questão dos extremos. Esquerdopata ou direitopata? Esquerdopata. Então, amigos, Infelizmente na igreja tem isso, só Jesus na causa. Né? Pois é, o esquerdopata ou direitopata é o seguinte, é o que defende sumariamente um lado e acusa sumariamente o outro. Tudo que o meu lado faz, eu acho bom e passo pano. E o que o outro lado faz é ruim e vice-versa. Isso tira uma coisa chamada raciocínio e personalidade. Uma vez que eu tenho raciocínio, eu tenho minhas faculdades de julgamento. Olha, apesar de você estar do mesmo lado, do mesmo partido, olha, isso que você está fazendo não é bom. Isso é raciocínio, é senso crítico. Agora, se eu sou um esquerdopata, um direitopata, mesmo que você mate alguém do meu lado, mas só por você estar do meu lado, não, ele matou, mas tem os motivos dele e tal. E isso, ó, Felipe, você está exagerando, vai ler sobre o nosso que você vai saber o que é. Você vai entender qual foi o tsunami de mortes. 100 milhões na época dele. Tsunami. 100 milhões. Injustificados por uma causa. Eu acho que você não pode colocar a sua causa acima do seu caráter e principalmente acima da sua consciência e do seu perfil cristão. Então aqui não somos nem de esquerda nem de direita. O nosso partido, a nossa parte é Cristo. Como cristão, é Cristo. Como cidadão, nós temos. Agora, como cidadão, cabe a mim pensar qual a melhor opção para mim. Cadê a esquerda, Felipe? Vamos lá, vou te responder agora. Ele deixa lá que eu saio, sem jeito. Então presta bem atenção. Eu tô brincando, não precisa responder aqui, nós somos livres. Até porque aqui a gente não está para impor pensamento algum, a gente está aqui para te levar a pensar. Agora, Rodrigo, a raposa, para tomar conta do galinheiro, ela mente que é vegetariana? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque o que é que acontece? Ela tem um interesse, a gente observa hoje, e eu quero aqui também parabenizar mais uma vez meu amigo Miquel, que vai fazer um trabalho pós-política.
É o que está acontecendo. Só aparece em tempo de política. Eu fui hoje no hospital aqui, do bairro. Antes eu ia, as cadeias tudo quebrado, tudo. Fui lá agora, a cadeia estava brilhando. Parecia que ela estava na parede. Brilhando. Eu olhei assim, eu fiz. Chega a política, senta buraco, poda árvore, visita pobre, porque o que dá ibope hoje é pobre. Foi o que a política era passada. Não, o que dá ibope, porque a massa é de pobre. Então, aí quando passa isso, não tem mais, Felipe. Então, a preocupação não é com o cidadão, é com o voto. E depois que passou, já teve o que queria. Mas só que o povo hoje está acordando para isso. E o povo tem que pensar. Você tem que pensar, peraí, qual é a política que eu quero? Porque a política fala que temos que ter uma assistência, não só na política, e pós. Porque é um cuidado. A palavra da política vem com cuidado, com carinho, com zelo. São raízes que também saem da palavra política aqui no dicionário. Que é o cuidado. Porque a administração, ela vem contínua. Sim. Eu vou administrar, não, eu vou mandar naquela empresa. Mas eu tenho que estar, fulano, vem cá. É o bem-estar. É o bem-estar. Você falou tudo. Político, ele traz o bem-estar. Só que o que eu vejo hoje, os caras, meu irmão, todo respeito, o cara é de outra religião. Aí entra na igreja, pega no microfone, dá até a paz do Senhor e dá glória a Deus. Um dia antes o cara tá louvando a Baal e depois tá na igreja. Muitos já mostraram aí, o cara tem uma vida às vezes promíscua, uma vida de devassidão, mas o pastor que eu acho, o líder religioso que eu acho que sem o entendimento espiritual, a visão do céu, coloca um camarada desse para profanar o que é santo, aí por quê? Que fala mais alto é o dinheiro. É o tópico, nosso próximo tópico. A questão, Rodrigo, me corrija aí novamente, eu não colocaria jamais uma raposa para tomar conta do galeiro, mesmo que a raposa... O instinto permanece. A sua originalidade é outro assunto que também... Mesmo que ela não queira, ela não vai querer. Felipe, eu vou falar uma coisa que eu espero que quem me assistir também são pessoas que têm outra opção sexual, né? Mas eu vou falar. O homossexual, ele tem todo o direito de ser o que ele quiser. Mas eu lhe faço uma indagação. A mulher que quer ser homem, ela muda o cabelo, ela muda a estética, corta os seios. Eu não vi ainda implante peniano, se tem eu não sei, se deu certo também não sei. Ela pode ter todos os traços externos como homem. Ela está negando a sua naturalidade. Mas quando chega no final do mês, o que é que acontece? Ela menstrua. A natureza fala mais alto. É Deus mostrando, dizendo, você é isso e acabou-se. Não tem como você mudar. É feita a raposa. Você nasceu para comer galinha e comer ovo e pinto. Uma hora ou outra vai se manifestar a sua naturalidade. Entendeu? Então não tem como tirar aquilo que está no teu gene. Não tem como. O camarada, ele quer de homem, ele quer ser mulher, ele quer ser trans, faz tudo, tira tudo, mas ele não consegue dar filho e não desce a regra dele. Sabe que isso mostra, até dou glórias ao Senhor, porque isso mostra o poder de Deus. O que Deus fez, o homem não pode desfazer. Deus, ele é tremendo. Sem dúvida. A determinação de Deus ele é muito tranquilo. Todo mundo acha assim, algumas pessoas, né? Eu já vi alguns comentários. Não, Deus é um cara brabo, com raio na mão, doido para dar na cabeça. Meu amigo, Porque a Igreja Católica passou essa visão antigamente. Deus ele está muito tranquilo, porque primeiro que a palavra dele é uma só. Sem dúvida, não muda. Tu já viu pessoas que têm uma palavra que é uma só? Ela é uma pessoa tranquila. Falei. É prego batido ponta virada. Falou. Ela não tem que estar se explicando. Falei, pronto, acabou. Deus ele fala e determina os seus parâmetros e tchau. Ninguém muda. Números 19 vai Ninguém dizer, muda. não para que minta e nem filho para se arrependa. Sim. Porventura falaria Você- e não cumpriria? O mar pode rugir, não tiver tsunami e tal. Realmente há fenômenos de natureza e acredito até que por culpa do próprio homem, o homem está maltratando muito a natureza, mas também muito a mão de Deus. Nós vimos É os agentes de Deus, é a natureza. exatamente. Mas de um modo geral,
O mar, eu já vi ali Copacabana, Leblon, Ipanema de ressaca, rugindo, mas o mar fica... E aquele monte de água ali, ó. Passa dali nem a pau. Fica Deus aí. mandou, acabou. Deu limite ao mar. É a palavra dele, acabou-se. Samba na minha boca, não torna para mim vazia. Antes irá para o endereço que ele fala é prosperar. Então, quer dizer, Deus fala, eu costumo dizer quando eu estou pregando, Deus não fala em vão. Deus não é uma boca para falar besteira, Você acha não fala ao vento. Ah, vai acontecer isso, Deus. Vai acontecer. Amigo, você que está me escutando, não perca o seu tempo. Deus não bate boca com ninguém. Não perca o seu tempo, tá? Bom, e o que eu quero falar é o seguinte: a questão da raposa e da ovelha. Eu acho muito estranho, sabe, Rodrigo? Crente de esquerda. Porque o pensamento esquerda. É totalmente anticristão. Então, se eu sou cristão, peraí, se é o que a gente falou, vamos organizar essa prateleira. A minha primeira pátria é o céu. A minha segunda pátria é minha pátria terrena, a qual eu tenho também que estar bem situado. É a Bíblia. Exato. É a segunda do Brasil. Exato. Tanto é que se ultrapassar os limites do temor a Deus, convém obedecer a Deus e não aos homens. Então mostra que a minha primeira pátria, a minha primeira Constituição. E aí eu acho muito estranho, Rodrigo. Eu fico pensando, eu fico remoendo meu cérebro. Como eu posso, cuja minha primeira pátria é cristã, apoiar uma ideologia que é contra a minha pátria? É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Eu sou japonês. Eu estou só dando exemplo, tá? Quem estava escutando, se for de origem oriental, amo todos vocês. Aliás, gosto muito de sushi, viu? Gostoso demais. Eu gosto demais, tá vendo que é caro. Nós vamos demais, viu? Eu gosto de assistir O Último Samurai lá. É uma coisa muito bonita, eu gosto. Eu estou só dando exemplo aqui. Maravilhosa, a cultura é muito boa. Aliás, as pessoas não sabem, o judaísmo, né, é oriental. As pessoas, até a forma Oriente Médio. Oriente Médio. Não deixa de ser oriental. Tanto que as mesas eram baixinhas, lembra até a mesa japonesa. A escrita, você sabe que a escrita judaica não é da direita da esquerda para a direita? Da direita para a esquerda, exatamente. As letras, por exemplo, do alfabeto judaico, cada uma tem sua significância. Por exemplo, a letra Aleph, acho linda a letra Aleph, que é uma balança. Depois a gente vai fazer um podcast sobre isso, passar o slide. É uma balança que mostra a conexão entre Deus e o homem e o equilíbrio, é uma coisa maravilhosa. Então, tem muita conexão. Então, quando eu falo isso, é só para você entender. Então, vamos lá, voltar ao exemplo. Então, imagina que eu sou um japonês em uma terra estrangeira, vamos botar aqui no Brasil, e eu apoio uma ideologia contra japonês. Faz sentido? Nenhum sentido. Não faz sentido algum. Não, eu sou desse partido. Por quê? Esse partido é contra a cultura oriental. Mas vem cá, mas tu não é oriental? Está meio sem lógica. Então, qual a ideologia? Quais são as ideias? Quando a gente fala de ideologia, ideologia nada mais é do que estudo de ideias. Quais são as ideias que a esquerda cultiva? Vamos lá, só as mais gritantes, tá? Aborto, que na minha opinião é um assassinato. Porque a partir do momento que é uma concepção, porque eu te escolhi desde o ventre. Então, peraí. Já a vida no ventre. A partir que há no ventre, amigo, é vida. Não vem com essa história, não. Não, é vida. Bom, a mulher faz o que quiser com o corpo, mas a que está ali dentro é outro corpo. O DNA, se você tirar aquele embrião, fizer um teste de DNA, é diferente. Regras. Faça o que quiser com o seu corpo, mas o que está ali dentro você é outro corpo. É outro corpo. Então, muito bem. Não vamos nem entrar nesse método. Depois a gente vai, alguns podcasts à frente, a gente vai falar sobre isso. Bom, aborto. Legalização das drogas. Uma coisa que acaba com a sociedade, com muitas famílias. Se não for a igreja para entrar na comunidade, pregar a palavra e trazer aqueles jovens das drogas e colocar de volta na sociedade, eles estavam perdidos. Então, eles querem, eu vou dizer a esquerda, mas é toda aquela pessoa que tem esse pensamento antibíblico, porque também tem gente de direita que pensa nisso. Tem político, mas que pensa. Predominantemente. É porque eles acabaram assimilando e trazendo essa ideia para o lado deles, como o socialismo, que é uma boa ideia, o socialismo é bacana, a filosofia, a ideia, a ideologia, mas só que o Estado governando, que seria para ser justo, não é. Vamos olhar?
Nicarágua aí, agora eu tava vendo a matéria hoje, assisti. Eles cortaram o sinal da CNN. Mandou fechar olha, para de coisar. Cortaram o sinal da imprensa. Então, Igrejas católicas. não, fecharam. e para quem fala mal do presidente atual, ele jogou uma notícia dizendo, olha, que o Brasil está recebendo todos os pastores e padres de Nicarágua aqui no Brasil. Então, a gente observa hoje que o candidato da esquerda, ele apoia esse tipo de pessoa. Ele já falou veladamente que uma regulamentação na mídia. Meu irmão, não é regulamentação. É um fechamento, no caso, é uma blindagem. Regulamentar é uma coisa, que não pode isso, não pode aquilo. Mas censurar, ele quer censurar, porque se você olhar aqui, Cuba, Venezuela, Argentina e Nicarágua, foi censurado. Então, se você é contra o governo, porque no socialismo, quem administra é o governo que distribui. Mas a partir do momento que o governo distribui, beleza, está distribuindo igual, mas quando alguém se levanta contra o governo, eles calam. Até porque nesses países não tem oposição, a oposição está presa, ele prendeu a oposição. Então, peraí, que socialismo é esse? Que não tem mais cachorro em Venezuela e Cuba porque comeram tudo. Me diga que ideia é essa? Essa ideia bíblica é satânica. É satânica. Jesus é socialista, Jesus é socialista. Porque ele é igual. Ele quer tudo para todo mundo. Eu só digo que o socialismo só vai imperar realmente no céu. Porque lá o governo, o Estado, é Deus que é justo, ele é sempre justo, e nós somos o povo sendo comandado por ele. É o único lugar que o socialismo vai funcionar. Porque aqui na Terra... O que eu tô vendo, Felipe, tá dando não, filho. O povo tá correndo dos países, Felipe. Agora, nesse ponto aí, não. bom, a gente falou aqui do aborto, que é uma ideia defendida pela esquerda. Legalização das drogas, nós sabemos perfeitamente. Mas legalização da maconha, tá, mas a maconha que leva para uma droga mais pesada, que te leva para a destruição. Felipe, mas é legalizado cigarro e cerveja que destrói também. Nós também defendemos que, nós cristãos, que a pessoa deve fugir dos vícios. Agora, não é porque já tem algo que é lícito, né, que é uma droga lícita, que é o álcool e o tabaco, né, que é o tabagismo, que eu então, se pode isso, então libera maconha, libera cocaína, libera isso aqui. Não, aí você está usando a sua régua para baixo e não para cima. Porque se cigarro fosse bom, viria na embalagem do cigarro um velhinho lá de 100 anos com a sua esposa fumando, feliz da vida no bosque. Não, só vem lá coisa que não presta. O álcool também, as Filipe, as cervejas e tal. O álcool também, ele destrói muitas famílias. O alcoolismo né? é um problema. O argumento de muita gente que quer legalizar drogas diz que o álcool, né, na direção, mata muito mais do que a maconha, que não sei o que e tal. Então tá bom, amigo. Se a gente for usar o parâmetro de baixo, é igual aquele camarada, né, que ele tira uma nota ruim na escola e fala, não, eu tirei uma nota ruim, mas fulano também tirou. Então, peraí, a tua régua é para baixo? Agora, legalização das drogas, as pessoas acham assim, não, mas a maconha que está fazendo todo esse problema. Não é só maconha, a cocaína, o crack, vai ver a cracolândia e outra. A cocaína, a maconha, tudo isso aí movimenta o mercado. Felipe, mas se legalizar acaba com o traficante? Acaba nada. Porque cigarro é legalizado e vai ver o contrabando de cigarro do Paraguai. Cerveja legalizada, vai ver o contrabando de cerveja aí que é adulterada, que não sei o que e tal. Então, meu amigo... E políticos apoiam isso, é bizarro. É verdade. É bizarro. Então, algumas pautas... Tem também que defende e que apoia, tá? Sim. Aí é o que a gente fala, né? Cabe a cada um pensar. Mas eu acho muito estranho, onde a minha primeira pátria é o céu, defender coisas que são contra a minha própria pátria. Então, aborto, legalização das drogas, legalização de criminalidade, de Deus. Legalização de crimes, pequenos furtos. Então, quer dizer, não é lícito, é lícito. Então, quer dizer, é justo por um lado. Quer dizer que é justo o marginal, quer dizer que ele está à margem da sociedade, é justo para ele tirar de quem trabalha o mês todo, o ano todo, para adquirir e outro vir pegar assim tão fácil? Então, pô, onde é que está a justiça? A democracia. A balança está pesando para um lado só. Se a gente for parar e pensar, Cristo, Ezequiel, quando se converteu, se eu defraudei alguém, vou retribuir o 4. Então, quer dizer, peraí, o pensamento cristão,
Não é. Se alguém pedir tua capa, de justiça. é de justiça. É de justiça. Pois é. E aí é que tá. E aí, De igualdade. essas pautas, dentre outras, a gente vai ficar aqui a noite toda falando, dentre outras, que vão de encontro àquilo que me define como cristão. Aí volta aquele mesmo exemplo. Eu, japonês, apoiaria um partido que é contra a cultura oriental? Não, sem falar de fechamento de igreja, porque para o socialismo funcionar, todos têm que pensar igual. Isso já é um fracasso, porque ninguém consegue andar igual. Pega um monte de gente, manda andar em fileira, tudo sincronizado. Uma hora dá errado, um erro passa, um pisa no pé do outro, não sei o quê, aí causa uma cambalhota, derruba todo mundo. Então, pensamento igual, só tem uma forma de fazer todo mundo pensar igual. Primeiro, tira a liberdade da pessoa se expressar. Opa, se você se expressar de uma forma que eu não goste, vou te cortar. CNN, cortada. Se você pensar de uma maneira, mas eu vou adorar, porque Deus coloca na gente sonhos que são nossos, individual. Deus colocou sonhos Você em não é uma mim. máquina para ser feita em série. Sim. Deus colocou um sonho em mim. Você tem sua marca registrada. Deus colocou um sonho em você, Rodrigo. Deus colocou um sonho em você que está me assistindo. E aí? Eu não posso ter o meu sonho, eu não posso batalhar pelo meu sonho, porque eu posso, dentro desse sonho, ir de encontro aos interesses do Estado que quer dominar todos de uma forma uniforme. Mas quem está sobre o Estado quer mandar. O poder quer ser soberano do Estado. Por isso que eu digo, a igreja, nesse cenário, não pode se envolver na política. A igreja não pode se envolver. A igreja é chamada, como viu mais na frente, chamada para fazer a obra do Senhor. Mas então não mistura não, irmão. Aí é onde entra a segunda pauta. Onde aparece a política na Bíblia? Aparece sim. Só que a questão, o problema não é a política, é quem está no meio dela. Quer ver? Daniel capítulo 1 e verso 17. Vamos lá? Daniel capítulo 1, verso 17, 18 ao 20. Deixa eu ver aqui se eu já... A política tá na Bíblia. Agora é o seguinte, quem fez a diferença não foi a política, foi os políticos que não se entrou no meio da corrupção. Daniel, capítulo 1, 17, tá vendo? Então pronto, ó. Verso 17. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhe abençoar com especial sabedoria, inteligência, e toda cultura e ciência. E Daniel ainda receber algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. Verso 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que era 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. O que acontece aqui? No meio do sistema político pagão, babilônico, totalmente diferente do povo de Israel, que Daniel, ele cresceu, que a Babilônia foi em Israel, pegou os jovens, novos e bonitos para trabalhar no reinado de Nabucodonosor. Então mostra que há um cenário político aqui. E outra coisa, um cenário político totalmente contra aquilo que eu cresci. Totalmente. Mas mesmo assim, eles permaneceram, até porque, mais lá na frente do capítulo 3, as suas vidas são colocadas a preço e a prêmio por causa da fé. Sadraque, Misael, Azarias e Ananias, que é chamado de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que é que o diabo faz? Ele tenta primeiro mudar a sua identidade. Ele tirou os nomes judaicos, que são nomes que se referem a Deus, e colocou os nomes pagãos. A sua identidade pátria, primeiro. Do céu, ele já muda isso, que é o que faz hoje. Muito político cristão muda de identidade. Ele era crente em uma coisa, hoje ele é totalmente diferente. Mas, voltando para o assunto, a Bíblia fala de política, mas fala de políticos comprometidos primeiramente com Deus. Eles foram contra o sistema e prevaleceram. Olha aqui, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Acabou, irmão. Quando uma pessoa, e pode estar lá, mas está fazendo a diferença, Deus o protege. E mesmo se a sua vida for tirada aqui nesta terra, Felipe, ele vai voltar para casa, porque muitos pregadores falavam, e eu falo também, que crente não morre,
ele volta para casa. Então, assim, a Bíblia, ela fala de política, mas só que nesse contexto aqui ele não se corrompeu. José não se corrompeu. Então, eu paro para que você analise e pense, você que está nos ouvindo. Tem político sério? Pouco, mas tem político honesto? Tem, são poucos. Mas a igreja não deve se envolver. Irmãos, isso vai passar. Esse tempo vai acabar. Veja o que vai acontecer depois da política. Procura aquela pessoa que você deu o voto. Aquele que te abraçou, que tirou a tua foto, ou ele só fez só a imagem. Os 4 jovens aqui permaneceram fiel. Olha, nos dá alimento diferente. Eles não se contaminaram, quer dizer, eles não se corromperam. Porque é o seguinte, muitos entrando na política nunca pegou 500 mil, 1 milhão na mão. Aí imagina você chegar lá, você ganhou para federal, estadual, diz, olha, eu preciso disso aqui para minha emenda e tal, toma aqui 1 milhão. O cara já nunca viu tanto dinheiro. Ao seu coração, né, como Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, como venderam os irmãos de José. Então, Verdade. o que é que acontece? A ganância fala mais alto. Mas esses 4 jovens não se corrompeu. Então, é possível ser político e ser honesto. Mas, Rodrigo, deixa eu pegar um gancho aí no comentário teu. Não se faz necessário, porque nós estamos vendo aqui, vamos colocar Daniel. Daniel, ele está ali como... Ele ia passar a ter um cargo de ministro ali no reino. E teve. Sim, mas ele estava sendo preparado. Então, quando vai alimentar ele Vários e tal, alimenta ele com... Você sabe que teve um preparo muito Instruindo grande. na lei babilônica. Na língua e tal, come os manjares do rei. Então, o intuito era que Daniel ficasse tão próximo. Desconstruir tudo aquilo que ele aprendeu no passado. Pois é. Mas o que te faz ter sucesso é a presença de Deus. Sim. Uma vez alcançado o sucesso, e seja sucesso na carreira política, porque tem políticos de carreira, tem pessoas que são cristãs, mas não foram chamados para o ministério, por exemplo. São membros, fazem parte do corpo e tal, tem membresia. Talvez algum cargo na igreja, mas não um cargo de liderança ou um cargo administrativo na igreja, porque a sua chamada é uma chamada secular, como tem médico, engenheiro e por aí vai. Agora, o que te faz ter sucesso em qualquer área da vida profissional, em qualquer área da tua vida, seja ela familiar, profissional, seja, uma vez que você crê em Deus, uma vez que você tem Deus como o pilar de todas as coisas da sua vida, então o que eu entendo é que o que me leva a ter sucesso é a presença de Deus na minha vida. E uma vez que eu tenho sucesso, eu desconstruo Deus na minha vida, que foi isso que aconteceu. Vamos alimentá-lo com os manjares do rei, ensiná-lo outra língua e tal. Ora, se Daniel era vistoso porque tinha a presença de Deus, uma vez que ele se destituísse da presença de Deus, Ele fracassaria. diz, Porque quando a pessoa vira um parlamentar, ele tem que estar em Brasília, passa a morar em Brasília, né, os federais, deputados federais, e o seu tempo começa a ficar escasso, porque é muito trabalho, porque político realmente ele trabalha muito na burocracia e produz pouco, porque depende de outros partidos, outros políticos. Então, o que acontece? Daniel e os 4 estavam envolvidos em Babilônia, mas eles nunca se esqueceram do seu Deus. Você pode estar onde você estiver, que não pode esquecer do seu Deus. Até porque a fé de Daniel em Deus o levou na cova dos leões, porque a Bíblia vai dizer que Daniel orava como costumava. Então, Salvou os 3 da fornalha. Então, assim, a minha fé prevaleceu. Aonde eu estiver, ali, aquele cara é cristão. Prevaleceu, mas como cristão. Mas aí é onde entra o meu ponto. Não seria necessário, nesse momento, a gente está vivendo um momento de crise mundial. O Brasil, as pessoas deveriam pesquisar mais, em comparação a outros países, que não tá bom para ninguém. Tá difícil. Não tá bom para ninguém. Dá uma olhadinha na Argentina, como é que o negócio tá feio lá. Mas o Brasil está se sobressaindo, graças a Deus. Graças a Deus. Mas sabe por quê? É a mão de Deus, eu creio que seja. É a mão de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. As pessoas pensam que, porque é o presidente. Não é só ele, não. Tem igrejas orando pelo Brasil. Tem igrejas orando pelo o trabalho do Brasil, pela riqueza do Brasil, pelo comércio do Brasil, pelos parlamentares do Brasil. Então, há a mão de Deus sobre o parlamento brasileiro.
Outra coisa, Felipe, as pessoas pensam que está no poder STF, STJ, o Supremo Tribunal. Meu irmão, quem está no comando de tudo ainda é Jeová. Não tem. Deus, não há autoridade. Deus ele deixa o ser humano e. Tem alguma autoridade que não venha dele? Não, mas nada foge do controle de Deus. Ele está no comando de tudo. Mas tem que deixar a natureza seguir. Deixar a fazer cortar, como se diz. Rodrigo, um gerente de supermercado que botou ele foi Deus. Acabou. Sem dúvida, sem dúvida. Não há autoridade sem Deus. Agora eu vou te fazer a pergunta. Mas nem tudo Deus está agindo, porque aí seria. Aí entra na questão de não, porque tudo é determinado por Deus. Não, irmão. As coisas seguem o seu modo natural. Tem momentos que vai precisar da intervenção de Deus. Mas tem momentos assim, Deus vai intervir e eu beber um copo d'água. Porque Deus. Não, Deus está permitindo porque Ele me deu vida, mas Ele não determinou que é beber água, porque, Deus tem mais coisa para se preocupar do que eu beber num copo d'água. Mas está tudo sob a gerência de Deus. Sempre, sempre, sempre. Agora, vamos voltar ao exemplo de Daniel. Daniel. É importante ter pessoas comprometidas. Sem dúvida. Em tudo que você fizer. A parte, assim, o que compete à igreja é orar. E o que compete ao político é fazer política. Vou voltar à pergunta inicial do podcast. O crente não se envolve em política, então? Não se envolve. Eu falei, o crente sim, a igreja não. Porque a partir do momento... Vou refazer a pergunta. Vamos colocar assim. Crente político e o político crente. Só para a gente tirar... Porque senão, existe o político de carreira que ele pode ser cristão. Sim. E se manter íntegro. E existe o cristão misturando as estações que ele deveria... ele como cristão, ele deveria estar cuidando da pátria dele, de ser o embaixador da pátria dele, como deveria ser. E aí, ele começa a misturar as estações. E aí começa a pegar a igreja, e a gente, daqui eu já estou puxando para o próximo tópico, começa a pegar a igreja para fazer palanque no púlpito. O crente político e o político crente. Me dá essa visão aí do céu. Vamos lá, como eu falei no começo, o crente não pode ficar restringido só à igreja, o cristão. A igreja tem que ser imparcial nessa questão. A igreja tem que ser imparcial. O cristão não, como a gente falou no começo, o cidadão tem que votar. A igreja caberá. A igreja caberá. Orar e pregar. Isso. E vamos ser sinceros, muito político não gosta da igreja porque a igreja fala a verdade. O evangelho fala e bate nos políticos mesmo na corrupção e acabou. Entendeu? Fazer o quê, né? Então, o que acontece? Paulo vai dizer assim, a uns Deus deu para apóstolos, para mestres, para doutores, para pastores. Então, cada um fica na vocação que foi chamado. Tem cristão que tem vocação para ser político, sim. Tem cristão que tem vocação para ser político. Tem um cristão que tem vocação para ser juiz, para ser advogado. Né? A gente olha para Israel, tem todo tipo de coisa. Então, a gente para analisar que crente tem vocação para tudo. Agora, porém, irmão, quando você tem uma vocação, não quer ir para outra. Eu digo um exemplo próprio. Eu passei uma vergonha uma vez, na igreja que eu me converti na Assembleia de Deus, lá em Pernambuco. Eu lembro que o presbítero Nivaldo, Nivaldo, ele me deu a oportunidade, Rodrigo, dá uma palavra. Aí eu fui inventar de cantar, eu não passei vergonha. No final do culto ele... Eu não passo essa vergonha porque já sei que eu não sei cantar. Mas eu tava tão alegre, queria tanto louvar, mas só que, meu irmão, o filho da vocação foi chamado. Já tentei uma vez. No carro ele falou, eu não te falei, tem intimidade, eu e ele, eu não te falei inimigo, brincando assim, eu não te falei quando cego, né? Inimigo, tu passa de vergonha. Tu é pra pregar, não é pra cantar. Então, desse dia pra cá, irmão, velho me chama pra cantar, eu não canto, Deus me chamou pra pregar. Então, se Deus me chamou pra ser um pregador, não vou misturar as coisas. O que eu fico triste, eu não discordo, também não concordo. Pregadores de renomes que estão por aí, que pregam a palavra do Senhor muito bem, ganham almas, aonde vai, tem multidão, usar para estar com ele, está só ouvindo política. Eu não concordo, ele está usando a imagem para isso. Mas e se a gente não volta lá para aquele comentário do Enéas? A gente não volta meio para isso? Da pessoa que fracassa na sua... Não é nem que fracassa, é porque não, ele é um bom pregador. E aí, pela unção, pelo chamado que há nele, pela unção que há nele,
para essa atividade a qual Deus colocou esse dom, aí ele é bom, já que eu sou popular e arremato multidões, por que não? Mas isso não cai um pouco naquilo do Enéas, que aí não, a pessoa que não vislumbrou sucesso na sua vida pessoal, então se envereda Ou vislumbrou e quer mais. Porque é o seguinte, eu acho que alguns realmente têm uma boa intenção, não vou ser hipócrita também, acho que muitos desses têm boa intenção. Sim, é bom. Mas só que isso. já tem vida feita. Agora sim, vamos ser sinceros, a grana é boa. A grana é boa, o salário é bom, sim ou não? O salário é bom. Porque se alguém chamasse assim, Rodrigo, tu quer ser político, vai pagar quanto? Pagar 20 mil. Oxi, vai dar emprego pra minha mulher? Vai pro meu irmão? Pra fulano? Que é logo assim, né? Quando vem é feito corte de caranguejo, um atrás do outro, né? Não, então vai pregar todo mundo na minha família? Vai. Mas é um dinheiro, então se tu usa a tua popularidade, o carisma, e vai. Aí é onde eles pecam. Envolve. Aí eu vejo comício. Quando a gente entra aqui, já peço para você colocar, já preparar o texto aí também, tá? Aqui já é. Não, aqui é feito cantinho direto. Aí onde é que eles entram e por essa popularidade vêm para dentro da igreja pedir voto. Irmãos, eu fico indignado. Não sou, irmãos, eu quero que vocês entendam aqui, pelo amor de Deus. Você que vai ver esse podcast, você que é um pregador, que é político, irmão, não estou contra você se candidatar, não. Pelo contrário, que é mais cristão. Porém, Deus te chamou para isso? Deus chamou a igreja para isso? A igreja não tem partido nem esquerda, a igreja, o partido dela é o céu. Então, a partir do momento que eu uso a minha popularidade, não é errado eu chamar os crentes nos bastidores, irmão, vem cá. Agora, eu ir a público, levar a igreja, fazer com... Irmão, isso virou palhaçada. Se tu hoje tá andando por aí, aqui, não só no Rio, no Brasil todo, tu entra numa igreja em tempo de política, a pessoa vai olhar assim, embaixo do braço, visitar uma igreja. Peraí, isso aqui é uma igreja? Não, porque hoje tem fulano ali, político e tal. Tem cara de comício. A igreja não é para isso. Tá com o texto aberto aí, meu amigo Felipe. Marcos capítulo 16. Marcos 16. E primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4 e 7, depois. Tá bom, já tá bom. Marcos 16 diz assim, aí vai dizer assim, nessa versão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O meu vai dizer assim, ele respondeu, ele ordenou. Ele disse ir, ele ordenou, foi uma ordenança. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. A missão da igreja é pregar o evangelho. E o que é que o evangelho garante? Ele não garante uma cadeira no parlamento. Sabe o que o evangelho me garante? Uma cadeira na grande mesa da ceia, da grande ceia. É aí que o evangelho me garante uma cadeira na mesa da grande ceia. Não me garante uma cadeira no parlamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 7. Então, essa é a missão da igreja, é pregar o evangelho, é pregar a palavra. A igreja não é palanque. Igreja não é para falar de deputado A, deputado B, não é botar presidente A, não é presidente de B, de esquerda. Não. Igreja é para falar de Jesus. Jesus salva, batiza, prepara o homem e leva para o céu. Igreja é para isso. Igreja não é para ficar mostrando propaganda de muitas vezes homens que são promíscuos, homens que são prostitutos, adúlteros, homens devassos colocando num púlpito da igreja que prega a santa e poderosa palavra para proferir mentiras e cheio de hipocrisia. Está errado, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 7 e verso 8 diz assim: pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Isso aqui é pesada, tá? Portanto, aquele que rejeitar estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorgou o Espírito Santo. Irmão, olha o chamado de Deus. Deus, ele nos chamou, chamou aqui de convocou, não para a impureza, mas nos chamou para a santificação. Demou política, a política é suja, tem muita sujeira. Deus nos chamou para isso. Deus chamou a igreja, convocou, ele tirou das suas... Tem um texto, acho que é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 12, 9, não tem aqui. Tem aqui eu já peguei aqui. Mas vós sois geração eleita. Olha só.
Geração eleita. O que é eleito? Escolhido, separado, ungido. Quer dizer, retirado de um lugar para o outro. Então, vós sois geração eleita. O irmão, olha a seriedade. Sacerdócio real. Sacerdote. Representando o que era sacerdote no Antigo Testamento, Filipe. Era aquele que levava as lamentações, o pecado, e apresentava o povo. Ele era um intermediário de Deus com o seu povo. A igreja é sacerdócio real. Ela é intermediário de Deus com o povo. O intermediador ali de levar a palavra. O intermediador é o Espírito Santo. E o intermediário também é Jesus. Mas nós somos aqui o locutor, é aquele que liga o evangelho de Deus com o mundo, entendeu? Então deixa eu fazer um gancho em cima do que você está falando aí. Então hoje o que eu percebo é o seguinte, pelo que você está me expondo, nós como cristãos, se não ficarmos atentos, vamos perder a nossa qualificação. E a identidade. Principalmente. Já perderam muito. Muito já perdeu. Muito. Então vamos ver se é por aí. Se não observarmos, se não soubermos separar cada qual no seu cada qual, vamos perder a nossa característica e a nossa integridade, o nosso perfil cristão, a nossa qualidade cristã. Uma vez que essa qualidade cai, a igreja perde poder. Credibilidade. E perde poder no sentido mesmo de comunicação com Deus. Ela começa a se ater com outras coisas desse mundo, que não é a nossa função enquanto igreja. Não vai no ID, pregando o evangelho. Não vai na oração orar pelas nações. Não busca a santificação que foi citado aqui. Sem a qual ninguém verá Deus. Perde a qualidade. Uma vez que perde a qualidade, a sua intervenção céu-terra diminui. É cortada. E a política degrada. Então quer dizer que, na verdade, há uma espiral descendente de que, quando eu misturo política com igreja e a igreja perde a sua característica, a tendência é a política piorar. Porque se a igreja perde a sua qualidade de sal, ela automaticamente não influencia sobre essa terra. Então, para deixar isso bem claro, igreja, a sua função na terra é ser sal. A sua função na terra é ser luz. E só que perde sabor é pisado pelos homens. Exato. E é o que está acontecendo. Envergonhado. A nossa função enquanto igreja é orar por essa nação. A sua função enquanto cidadão é ter responsabilidade pelos seus atos. E fazer cidadania. Do fazer bem. Cidadania. Então não mistura uma coisa com a outra. Não é você jogando a política dentro da igreja que você vai salvar a política, não. Pelo contrário. É você jogando o evangelho dentro da política que pode salvar a política. Jogando Deus no parlamento que pode salvar a política. Vamos lá. O leite está puro. O leite está puro. Se eu jogar alguma coisa contaminada aqui, o leite perde a sua... Se eu jogar água no leite, o leite perde a sua propriedade. Não é verdade? Vai ficando ralo e ficando fraco. Perfeito. Então, se eu jogo água no leite, o leite vai perder a sua propriedade. Só que o leite, se o leite estiver puro, aonde você colocar o leite, ele faz a diferença. Então, é mais ou menos assim. Igreja, se mantenha pura enquanto igreja. Firme. E, dessa igreja firme e saudável, envie frutos dessa saúde espiritual, fruto dessa fortaleza espiritual, fruto desse caráter espiritual nas áreas da sociedade. Mas como é que eu vou enviar? Se você fizer o contrário, se você jogar política de igreja, você mata a igreja. Aí acabou. Porque, Felipe, é o seguinte, é como foi dito, Jesus nos chamou, como diz 1 Pedro, né? 1 Pedro 2:9, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como você falou, a igreja é luz. Então, aquelas pessoas que vêm para a igreja por uma palavra porque estão em trevas e vê a igreja como um ponto de esperança, um ponto de luz, um ponto de vida, um ponto de recomeço, porque tem fé na palavra de Deus. A partir do momento que nós somos luz, nós estamos iluminando os caminhos daqueles que precisam. Nós somos sal para a vida das pessoas. E quando não é sal, vira insípido. E o que o sal insípido serve? Para ser pisado. Eu lhe pergunto,
Quantos cristãos foram atacados por causa da política? Homens que você via pregando aí, pregava, era congresso de 20, 30 mil pessoas, entrou na política, ele vai para a igreja, não reúne mais aquela multidão. Aquela graça que ele tinha não tem mais, porque tem que dividir Deus com César. E aí fica difícil. Pois é. Só para a gente matar esse ponto do púlpito, a gente já está assim caminhando para o final, mas só para a gente matar aqui esse ponto, púlpito ou palanque, é mais ou menos assim, gente. Se a igreja se mantiver firme, ela não precisa se misturar com política para vencer nada. A gente está muito preocupado, não, porque esses movimentos esquerdistas, que não sei o quê, que vai vir o comunismo, vão tirar minha liberdade, não sei o quê. Mas se a igreja tivesse cumprido o papel dela de levar o evangelho, teriam mais pessoas esclarecidas sobre o que é liberdade, sobre o que é vida. E aí... João 8,32, e conhecereis a verdade? Nos libertará. Então, eu acho que se a igreja se mantiver firme no seu papel, até esses movimentos iam ficar sem espaço. Porque a nossa missão enquanto igreja é levar conhecimento de Deus através da palavra de Deus. E batizando o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, basicamente, a nossa missão é levar a palavra. Tanto é que o povo judeu e os cristãos, no seu início, era conhecido como o povo do livro, porque a gente levava ali o conhecimento. Da capa preta. Exato. Então, a melhor forma de combater, Rodrigo, a melhor forma de você combater um envenenamento não é tapando a boca das pessoas, é ensinando elas a ler a palavra veneno. É a melhor arma. Se você ensina as pessoas, olha, vou ensinar você a ler a palavra veneno. Quando você vê essa palavra, você não toma esse líquido. E aí, se você dissemina o conhecimento que liberta a verdade, pouquíssimas pessoas vão morrer envenenadas porque elas vão saber ler veneno. Você concorda que se a igreja tivesse no seu papel original de, através da palavra, de ensinar as pessoas a enxergarem os venenos da vida? Sim. Nós não teríamos o menor trabalho político sequer, porque as pessoas estariam tão bem orientadas sobre o que é veneno, que quando viesse um espertalhão desse oferecer veneno, oferecer uma legalização de drogas, oferecer legalização de furto, oferecer, olha, vou tirar a tua liberdade, você só vai pensar o que eu deixar você pensar, você só vai fazer o que eu deixar você fazer, você, a sua família, se você vai ter filho ou não, eu que vou decidir e tal. Então, esses venenos, esses pensamentos contrários primeiro à vida. Se você parar de pensar, Jesus, a lei judaica era muito comprida, muito extensa, mais de 300 artigos, né? Tudo baseado nos 10 mandamentos. 613. Isso, mas aí teve a sua... As mosaica. Exato. E aí são muitas. E são as vertentes depois que saiu. Sim, mas aí são tantas que aí Jesus pega, não, ama a Deus acima de todas as coisas, eu posso como a ti mesmo. Acabou. Porque o pensamento cristão, gente, a gente não está aqui... É óbvio que eu como cristão, meu irmão aqui como cristão, a gente acaba trazendo mesmo a postura cristã e não tem como não desvincular essa religião. Mas a religião pouco importa é a nossa pensar como Cristo. O cristão é pequeno Cristo. O pensamento cristão, ele zela e vela pela vida. Ele zela pela vida enquanto está no leito de enfermidade, enquanto está preso a algum tipo de vício, algum tipo de angústia, quando ele está com a arma apontada para puxar. Tem até tem pregações minhas sobre isso, tem pequenos vídeos, não sei, já foram tirados, que eu trazia pequenas mensagens, trazia até em outros idiomas, que é o Don't Pull That Trigger, que não puxa esse gatilho. Deus, ele busca a vida em primeiro lugar. Se a gente traz o conhecimento, olha, Jesus te ama, Jesus quer te dar a vida e vida com abundância. Se você coloca a palavra de vida sobre uma pessoa, e a pessoa entende que ela é importante, que ela individualmente é importante, ela não precisa de nenhum, ela não precisa de Estado para dizer que ela é importante, você é importante, que não. Eu sei que eu sou importante porque Deus é comigo. Eu sei que se eu trabalhar, Deus vai ser comigo. A individualidade, eu sei que eu sou único para Deus, eu não sou uma massa para Deus. E detalhe, Rodrigo, Deus, ele pensa
Deus te enxerga no individual e enxerga a nação. Como a gente leu aqui, Provérbios 33. Bem-aventurado Deus vê a nação, mas vê o individual. Então eu acho que a igreja, se ela tivesse... cumprindo o seu papel, a política estaria saudável. Por quê? Porque nós teríamos, e já atingimos, na verdade, a crescente da igreja é uma constante, tanto que hoje o político ele tem que se preocupar com o voto cristão, mas a questão, isso é um tema até para um podcast futuro, o problema é que a igreja cresceu na dimensão de um oceano, mas com a profundidade de uma poça d'água. E aí é que está. A gente se diz cristão com pouquíssimas propriedades como cristão. O ideal é que a gente cumpra o nosso papel, Rodrigo, de disseminar, de falar mesmo a verdade, o que é liberdade em Cristo. E doer quem doer. Exatamente, o que é liberdade em Cristo, que não é cangalha de religião, porque tem muita gente que está saindo de uma religião, indo para o cristianismo, indo para Cristo, e acaba vivendo outra religião cheia de dogmas. E, olha, não é cangalha, é pensamento cristão. É Cristo que liberta. É Cristo no centro da tua vida. Então, olha, a palavra de Deus, você não precisa. É claro que você tem pastores, você tem bispos e tal, são pessoas que Deus colocou para te auxiliar na sua caminhada, porque vai tá na liderança ali, tá, a pessoa chega nova, tem que ter alguém que saiba orar por ela. Somos responsáveis pela nossa vida. Está responsável. Temos que orar por ele, ajudar. Mas o nosso mediador entre Deus e o homem, o Espírito Santo. Se você dobrar seu joelho, Deus vai falar contigo igualzinho como fala qualquer um dos maiores, o maior arquebispo que tem. Deus fala contigo do mesmo jeito. Então, essa história, a gente acaba encabrestando tudo. É o que você falou, Rodrigo. Entra na igreja, eu estou na igreja mesmo. Porque o que é característica da igreja? Pois é, sabe o que acontece, Rodrigo? A igreja está perdendo a sua característica como sal da terra e se tornando ambientes políticos. E eu não digo nem só política secular, não. A politicagem entrou de tal forma na igreja, a coisa do... escândalos e mais escândalos. E a coisa... parece uma pirâmide social dentro da igreja, um mundo a pai... Mas então, você vale o que você tem. E aí é que tá. Isso se assemelha muito com a política tradicional, a política secular, e aí mas tem melhor. E uma se identifica com a outra. E aí fica fácil misturar. Quando as semelhanças, as características são tão próximas do sistema político independente da igreja, ou seja, aquele sistema político da igreja, aquela coisa aquela organização da igreja, aquela coisa. Não é bíblico, não, tá? Não. Separação aí. Quanto mais tem, quanto mais você é. Agora, quanto menos você tem, não puxa esse pino da granada agora. Essa granada é para um próximo podcast. Mas é porque é uma semelhança tão grande, Rodrigo, da disputa de poder interna na igreja com a disputa de poder político fora da igreja, que essas coisas estão se... A igreja tem perdido sua identidade. Essa é a real. A igreja tem perdido. A nossa briga aqui não é contra nem direita nem contra esquerda, é contra a filosofia comunista satânica, porque se observar a filosofia, o idealismo, a ideologia de comunista, ela é contra a igreja, ela é a favor e a liberação de tudo aquilo que a palavra do Senhor é contra matar, contra o roubo, né, contra a repressão. A igreja é livre. Deus, por ser soberano, ele não prende você a ele. Entendeu? Pesquisa, você que está vendo aí no podcast, Coreia do Norte, pesquisa aí para você ver Venezuela, Cuba, vê esses países fechados. Irã também, que é Irã, exatamente. Países terríveis também. Vê como é que é lá, como é que é o cristianismo lá. Para você que diz que apoia a ideologia esquerda, vai ver como é que é. É quase que como as galinhas apoiando a campanha da raposa. Aí é complicado, porque se eu sou crente, eu tenho que defender a Bíblia. Pode ser que for. Se até um candidato de direita defende isso, está errado, eu sou contra. Defender o que for. Exato. Eu sou contra. A gente tem que parar de passar. Não, você está fazendo errado, tem que prestar conta, tem que fazer mesmo. Aí tem o que é para encerrar agora, o último tópico, diz assim: cristão de esquerda ou de direita? Pode isso? E aí? Eu digo que nem direita e nem esquerda. A gente vai pela a ideia que é proposta pelo candidato. Aí eu entro no contexto de Paulo, em a primeira carta a Coríntios, capítulo 2, e verso 16. Que diz assim: quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia,
nós temos a mente de Cristo. Eu lhe faço uma pergunta, Felipe. Eu quero que você me responda. Como era que a mente de Cristo funcionava? Porque Paulo está falando pelo tempo que ele aprendeu com Cristo. Como é que a mente de Cristo funciona? Eu acho que Paulo ele foi genial. Ele sintetizou nesse versículo tudo aquilo que a gente precisava repetir de manhã quando acordasse. O que Cristo faria no meu lugar. Porque em quem ele votaria no dia 2 de outubro? Exato. Em quem ele apoiaria? Até a argumentação Mas assim. que não apoiaria porque né? Até essa argumentação, não, eu não voto, tal, eu não me envolvo. Será que Cristo ele quer que você exercite o seu poder de cidadão, porque o seu voto faz diferença. Porque se a partir do momento que você foi a questão de César lá, isso você tem que votar naquilo que é coerente no que você crê, no que você defende. O problema hoje é que os votos não estão associados nas propostas, está associado na pessoa. Apesar que a pessoa é a sua proposta, aquilo que ela defende. A gente vê que o candidato de direita ele defende a família, a pátria e Deus. O da esquerda apoia líderes políticos aqui do nosso ao redor, como Daniel Ortega, Nicolás Maduro. São pessoas que olha, escuta só, ele trucidou o evangelho. Mandaram matar, irmão. Outra coisa, eles apoiam que... porque o esquerdo apoia gay, irmão. Você viu os vídeos que eu te mandei do WhatsApp? Declaradamente, aliás, a gente tem que ter que divulgar isso aí. Declaradamente, não sou contra a família mesmo, quero destruir a família mesmo. Já vi. Meu amigo, você que está me assistindo, pesquisa aí, porque aqui a gente não quer. Porque isso tudo já está na internet. A gente vai trazer muito vídeo para debater sobre aquele assunto. É porque a gente está falando sobre política, a gente quer trazer uma ótica cristã. Porque se fosse para falar tudo que já está na internet, é só repetir. Mas dá pesquisa aí, pesquisa Foro de São Paulo. Você entendeu que esse conjunto, esse consórcio de líderes de esquerda, não só do Brasil, de outros países também. Consórcio Nordeste também, que é outro terrível. Foro de São Paulo, você entendeu o que é isso aí. Tá? Faz uma pesquisa sobre como foi o período em que Lula foi presidente com os outros países da América do Sul, que houve um grande boom de commodities e tal, todos os países ganharam muito dinheiro, e o Brasil, em comparação aos outros países, prosperou até menos. É porque é o seguinte, Rodrigo, sabe que as pessoas se iludem muito? E aí, para fechar, eu não queria entrar nesse assunto, que é assunto chato, meio técnico, mas a gente tem que falar, eu me sinto na obrigação de falar. O Lula ele deu uma sorte tremenda, porque no período em que ele foi presidente, as commodities, né? Commodities é feijão, arroz, soja, esse negócio, que a América do Sul, na sua grande maioria, exporta isso. E os outros países em volta, inclusive a Argentina, Venezuela e tal, todo mundo, a China, que estava tendo uma demanda muito grande para esse commodity, começou a pedir muito. E aí, meu amigo, foi aquele negócio, foi a festa dos commodities. É como vender açaí no calor. Deu um boom assim, todo mundo começou a vender. Todo mundo começou a vender. Inclusive, o Brasil, por ser o maior país da América Latina, deveria ter superado os outros países da América do Sul com essa relação de venda de commodities e tal. E se você for olhar os gráficos lá, estão abaixo, ou seja, o Brasil... Administração. Má administração. E aqui pega esse dinheiro que estava entrando, é igual o pai. O pai que ele ganha vendedor de barraquinha de açaí. Vou dar exemplo. Aí deu um boom aí, aí começou a vender. Ao invés dele segurar, pegar o dinheiro que está entrando, reinvestir e tal. Ampliar o negócio. Ampliar o negócio, ou não. E vai chegar o inverno, vai vender menos açaí, não sei e tal. Vai tentar abrir outra coisa. Já abriu, investir outro lado, outra bandeira e tal. Não. Eu começo a fazer festa com dinheiro para ganhar popularidade, porque político só pensa na próxima eleição. Aí que marketing. Pois é, ele começou, e aí fez algumas coisas que alguém fala, não, mas ele teve uma boa administração, uma administração muito para a sociedade, fez Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, não sei o que, tal. Lembrando que isso só pegou continuidade de FHC. Tá? Ele não fez nada. Como também Bolsonaro deu continuidade ao que já tinha. Sim, pois é. Não inventaram nada. Mas é aí que eu estou te falando, esse dinheiro todo que entrou, ele começou a distribuir benesses. Distribuir benesses. Para quê? Para ter a popularidade. Todo político só pensa na próxima eleição. E aí o que acontece? Acabou o boom dos commodities. Acabou. Fechou a torneira, aquela demanda, aquela coisa, diminuiu, baixou ali a pressão,
E agora? Não tem dinheiro reserva, porque foi tudo pela. É só. Meu amigo, Estado não produz nada. Se ele está distribuindo alguma coisa, ele está tirando de algum lugar, está tirando de imposto. Para ter dinheiro para distribuir, tem que ter alguém produzindo para ter dinheiro. Então, se todo mundo só quiser receber, não quer receber bolsa de daquilo, vai vir de onde isso? Tem que produzir, na verdade, tem que investir em indústria, investir no capital mesmo em si, no empresário, na pequena empresa, profissional. Tem que investir para o país crescer, porque se o país cresce, esse dinheiro vai circular para a gente. Essa é a maneira. Agora, nós vamos distribuir, igual o Silvio Santos soltando um aviãozinho de dinheiro, e esse dinheiro vai vir de onde? Essa conta vai fechar. Da pesquisa aí, Argentina. Foi mais ou menos assim, não. Foi esse o caminho da derrocada. Então eu sei que é um assunto meio técnico, não queria entrar nisso, mas só para você não ficar iludido. E outra, hoje não tem esse boom dos commodities, não. Lula está prometendo cerveja de picanha para todo mundo, eu quero saber de onde ele vai tirar. Aliás, eu fico sabendo de onde vão tirar. Todos esses políticos estão prometendo muito dinheiro. Tinha que estar prometendo, meu amigo, é crescimento. Ô Rodrigo, presta atenção. Eu não quero receber nada do governo, não. Eu quero que o governo me dê condições de eu ganhar meu dinheiro ao ponto de eu levar a minha esposa no restaurante que ela quiser. E gerar emprego. De botar meu filho para estudar na escola que ele quiser. Quem precisa. Abençoar quem precisa. Eu quero que a escola do meu filho seja uma escola boa. É isso que eu quero. Agora, lembra da época acho que foi do garotinho que fez restaurante popular, hotel popular? Meu amigo, a sociedade não quer ir comer no restaurante de R$1, não. A sociedade quer ganhar o suficiente para quando ela quiser ir no restaurante que ela quiser. Ponto. Então, tome muito cuidado com esse negócio de Estado querer ser mãe. Porque quem come do meu pirão, come no cinturão. Cuidado com isso. E o que mostra... Cuidado com isso. Que volta para a Bíblia de novo para encerrar. Sim. Enquanto Deus era quem era o Estado do povo, o povo não passava necessidade. Uhum. Por causa do pecado da rebeldia, foi cativo de Babilônia, cativo do Egito, ali em Juízes ele passou. Rodrigo, 7 vezes da fé. Salomão. Após 7 vezes da fé, a gente para observar que Deus estava sempre cuidando, libertou o povo do Egito, saíram ricos, foi o pagamento do trabalho que ele passou lá. Estava no deserto, o povo não sentia fome porque tem maná do céu, codorna. Não sentia calor porque tinha uma nuvem de dia que amenizava o sol. Não sentia frio porque ele era frio extremo, mas tinha uma coluna de fogo. A roupa não se gastava, o chinelo não se acabava. Então, assim, ninguém melhor do que o próprio Deus para cuidar do povo. Mas o povo não queria, porque eles tinham inveja dos outros. O povo tinha um Deus, tinha um rei que via. Então, aí eu volto para o texto. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o povo não quer Deus como o Senhor. Ele quer, por isso tem essa briga. O povo está escolhendo Lula e Bolsonaro. Então hoje, os cultos, isso é triste de falar, mas tenho que falar. Os cultos sendo voltados para esses homens. E Deus ficando de lado. E Deus ficando para trás. Rodrigo, essa corda pode arrebentar, Rodrigo? Escuta essa. Deus vem falando no meu coração há muito tempo que ele vai fazer uma limpeza no Brasil. E vai começar de casa. A gente começa primeiro a limpar de casa. Foi profetizado isso. Eu falo isso não é porque eu vi profecia na internet, não. Mas foi profetizado. Deus já vem falando isso no meu coração há mais. Isso no ano de 2018, 2017, por ali, falando no meu coração que vai limpar o Brasil. Ó. Mas foi profetizado. Porque a igreja dele é santa. Ninguém mexe na menina dos olhos de Deus. Verdade. Ninguém mexe. A gente é filho de Deus. E estão tripudiando em cima. Estão fazendo a igreja de... que vai ser outro assunto realmente. Estão fazendo a igreja de comércio. A igreja agora é um marketing, uma propaganda. Né? Hoje a gente vê stand-up gospel. A gente vê funk gospel. Eu acho tão esquisito. Irmão, sinceramente, isso é diabólico. Rodrigo, deixa eu deixar essa proposta. Eu sei que você tem alguns convidados aí. Mas não esquece essa pauta, não. Eu vou até anotar. Anota essa pauta aí. Porque isso é importante de trazer. Rodrigo, então faz as tuas considerações finais para a gente também não enfadar o povo. Eu sei que foi um podcast um pouco mais longo. É que a gente realmente está com essa pauta. É o primeiro. É o primeiro. Foi o primeiro. E essa pauta de política a gente se sentiu obrigado. A gente nem ia trazer, né, Rodrigo? Na verdade, a gente nem fala de política agora no primeiro programa. A gente se sentiu na obrigação. Né? Para você pensar em quem você vai votar, porque o negócio está sério. Então, que você possa refletir
e pensar no que falamos aqui. Nosso primeiro podcast está assim, meio no improviso, porque a gente não quer nada engessado, a gente quer um negócio bem livre, espontâneo e tranquilo. Então, assim, ele falou os pensamentos deles, eu falei meu pensamento, mas quem prevalece é a palavra do Senhor. Então, como podcast de Pensa Cristão, que você possa pensar, meu amigo, no futuro do nosso país e domingo, vez que você vai votar, vote naquilo que é melhor. Eu não estou falando de direita nem de esquerda, vote naquilo que é melhor para o Brasil. É verdade. Bom, gente, para vocês que nos acompanharam até agora, eu fico muito grato. Mais uma vez peço, se você achou interessante, divulgue esse canal. Isso, como ele falou, foi o nosso primeiro podcast, está tudo meio improvisado. E a gente realmente também não quer nada muito engessado. O Rodrigo tem um pensamento muito livre, eu também, só que um pensamento livre ancorado. Tem esse detalhe. Respaldado e amparado pela palavra. Mas cabe a você, seja beriano. O que esses dois camaradas aí falaram, deixa eu olhar se está aqui mesmo. Vai na Bíblia. E divulgue o nosso canal, nos ajude nesse trabalho. Comente. Critique, olha. Principalmente as críticas. É isso que nos fortalece, que nos ajuda a fazer um produto melhor de qualidade, né? Exatamente. Então, deixa aí o seu elogio, sua crítica, certo? Sua consideração, sua sugestão de tema, tá? E eu tenho certeza que aqui a gente vai tratar com o maior carinho dentro das nossas possibilidades. Se a gente não puder discutir sobre o assunto, a gente vai achar quem saiba discutir, porque aqui ninguém é dono da verdade, ninguém aqui é o sabichão aqui é Cristo, quem dá o entendimento é o Espírito Santo, e o nosso amor, o nosso carinho a você, e espero encontrá-los nos acompanhando aí. Vem sentar com a gente nessa, embora você não esteja aqui, senta com a gente nessa mesa aqui para trocar uma ideia, conversar, traz o seu versículo bíblico também. Quando a gente fizer live também, as pessoas quiserem mandar os versículos aí, fazerem os comentários, vai ser bem bacana. Então, nos acompanhe nesse trabalho, nos acompanhe nesse canal, e eu aguardo vocês no nosso próximo podcast, cujo tema é segredo. A gente vai passar durante aí a próxima semana, durante as redes sociais, né? Pelas redes sociais. Mas olha, aqui a gente sempre vai trazer temas. Esse tema foi bem ameno, política e tal, mas os temas que a gente vai trazer são um pouquinho mais. Vai arder um pouco. Vai arder um pouquinho. Então, você que gosta de negócio aí mais, entendeu? Nos acompanhe. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, nós nos encontramos no nosso próximo podcast, Pensa Cristão. Aguardo vocês.